Toda vez que você aceita desrespeito, você assina um acordo silencioso contra si mesmo. A vida não te desrespeita, ela apenas reflete o que você tolera. O dia em que você para de aceitar desrespeito, tudo muda. Quando você aceita desrespeito, você ensina o mundo a te tratar como o resto, e isso corrói sua vida por dentro. O choque é simples e brutal. Não é azar, não é o mundo, é o padrão que você tolera. Confúcio mostrou que quando a retidão cai, a ordem cai junto, e o mecanismo único de virada é restaurar limites claros, sustentados por virtude, não por gritos. A pergunta que destrói o ego é direta. Por que você chama de paz aquilo que é medo? De confronto, a promessa é dignidade real e ela nasce quando você alinha conduta, palavra e postura àquilo que é justo. Como Confúcio ensinou ao falar de retidão prática, não de consolo. Você já esteve numa conversa em que te interrompem, te diminuem, riem de você e você engole seco dizendo que não vale a pena? Você sabe o gosto disso, é amargo, é cotidiano e te envelhece por dentro. Quando você aceita desrespeito, você treina as pessoas a te testarem de novo amanhã. Não é força ficar quieto, é fuga. Confúcio ensinou que a desordem começa quando cada um abandona o seu lugar correto. Lugar correto não é cargo, é postura. É o que ele chamava de li, o modo adequado de agir que sustenta a ordem. Sem isso, relações apodrecem, famílias se quebram, filhos se perdem, homens enfraquecem, mulheres se desorientam e a sociedade vira ruído. Você sente que se esforça e nada anda porque esforço sem retidão vira submissão disfarçada. A crença errada que te venderam é que tolerar tudo é maturidade. Não é. Para Confúcio, maturidade é Iuai, agir com justiça mesmo quando é desconfortável. Desrespeito tolerado vira hábito. Hábito vira identidade. E identidade vira destino. Você não perde respeito de uma vez. Você abre mão, gota a gota, toda vez que cala quando deveria se posicionar. E não confunda posição com agressão. Confúcio nunca ensinou gritaria. Ele ensinou firmeza, calma. O Junzi, o homem íntegro, não humilha, mas também não se encolhe. Ele sustenta limites porque sua vida é coerente. É por isso que tudo muda no dia em que você para de aceitar desrespeito. Sua fala ganha peso, seus silêncios ganham sentido. E as pessoas sentem que há chão em você. Não é magia, é consequência moral. Fique aqui porque você vai reconhecer exatamente onde você cedeu demais, por que isso virou padrão, e como restaurar dignidade sem virar alguém que você despreza. E quando você entende que respeito não se pede, se encarna, a pergunta que fica não é se o mundo vai reagir, mas em qual área da sua vida você vai precisar corrigir primeiro para que a ordem comece a voltar e te coloque novamente no centro do seu próprio caminho. E isso abre algo que você ainda não está vendo. Escreva nos comentários agora. Eu não aceito desrespeito. Quando você começa a restaurar respeito, a primeira reação do mundo é testar você. Pessoas acostumadas com sua concessão estranham sua firmeza. Isso não é sinal de erro, é sinal de ajuste. Confúcio deixou claro que a retidão verdadeira incomoda quem vive do desalinho. O homem íntegro não muda para agradar o ambiente. Ele muda o ambiente pela constância do seu caráter. Se alguém reage mal ao seu limite, é porque se beneficiava da sua ausência de limite. Isso dói perceber, mas liberta. Você precisa entender algo simples e duro. Respeito não nasce do tom de voz, nasce da coerência. Quando suas ações contradizem suas palavras, o mundo percebe antes de você. Confúcio falava da retificação dos nomes, que é alinhar o que se diz com o que se faz. Quando você diz, não aceito isso, e aceita, você quebra sua própria autoridade. Cada quebra dessas é registrada, não no papel, na memória social. A vida começa a dar errado quando você negocia sua dignidade para manter relações que já não são dignas. Você chama isso de paz. Confúcio chamaria de desordem. Onde não há limites claros, cresce o caos. E o caos sempre cobra primeiro do mais fraco. Se você sente que sempre sobra para você, é porque em algum ponto você se colocou abaixo do que é justo. Você não está cansado porque trabalha muito, está cansado porque se explica demais. O homem reto não vive se justificando. Ele age, sustenta e segue. Quando você passa a vida pedindo compreensão, você ensina o outro a te julgar. Confúcio ensinou que o respeito surge quando a conduta é previsível e correta.
não quando é maleável para agradar. Observe suas relações mais próximas. Onde há desrespeito repetido, houve permissão anterior. Isso não é culpa moral, é responsabilidade prática. Assumir isso é o início da virada. Enquanto você culpar apenas o mundo, continuará sendo moldado por ele. Quando assume sua parte, começa a moldar o espaço ao redor. O erro comum é achar que impor limites vai te deixar sozinho. Confúcio nunca prometeu popularidade, ele falou de ordem. E ordem não depende de aplauso, depende de posição. Pessoas certas se aproximam quando você se torna claro. As erradas se afastam quando você se torna firme. Ambas as coisas são ganhos. Você não perde respeito de uma vez. Você perde quando ri do que te fere, quando aceita piadas que te diminuem, quando tolera atrasos constantes, quando engole palavras que deveriam ser ditas. Cada pequena concessão constrói um retrato de quem você é permitido ser, e o mundo trata você exatamente como esse retrato. Confúcio foi direto. Governar a si mesmo vem antes de governar qualquer relação. Se você não governa suas reações, alguém governará você. Parar de aceitar desrespeito começa no momento em que você decide não reagir por impulso, mas também não se omitir por medo. É firmeza sem espetáculo. Existe uma diferença brutal entre humildade e submissão. Humildade reconhece limites internos. Submissão aceita abusos externos. Confúcio elogiava a humildade, mas condenava a perda de retidão. Quando você confunde as duas coisas, vira alvo fácil de quem não tem escrúpulos. Você sente que as pessoas mudaram com você? Não. Elas apenas responderam ao novo padrão. O padrão antigo te colocava abaixo. O novo exige ajuste. E ajuste sempre gera desconforto inicial. Se não gerou, você não mudou o suficiente. O mundo atual premia barulho e pune postura. Confúcio já alertava que sociedades sem ritos, sem li, se tornam confusas. Quando ninguém sabe o lugar de ninguém, todos se atropelam. Restaurar respeito na sua vida é um ato silencioso de resistência contra essa confusão. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Isso é desespero disfarçado. O valor se demonstra quando você se retira do que te diminui sem fazer cena. A retirada correta, no momento certo, vale mais do que 1000 discussões vencidas. Quando você aceita desrespeito, você se divide por dentro. Uma parte sabe que está errado, a outra finge que está tudo bem. Essa divisão consome energia vital. Confúcio falava de integridade como inteireza. Ser um só. Pensar, sentir e agir alinhados. Preste atenção. O respeito que você busca fora é o reflexo do respeito que você pratica dentro. Se você se trai para manter vínculos, ensina o outro a te trair também. Se você se honra em silêncio, o outro aprende onde não pode passar. O homem reto não ameaça, ele estabelece, não implora, ele comunica, não explode, ele sustenta. Essa postura muda tudo porque muda você primeiro. E Confúcio sempre colocou a reforma do mundo depois da reforma do indivíduo. Você percebe como, quando para de aceitar desrespeito, sua fala fica mais curta? Menos explicação, mais presença. Isso não é frieza, é clareza. Clareza assusta quem vive de confusão emocional. A maior mentira moderna é dizer que tudo é relativo. Confúcio discordaria frontalmente. Para ele, há o correto e o incorreto no agir humano. Quando você relativiza tudo, perde qualquer base para exigir respeito. Sem base, você afunda. Há um ponto silencioso em que você decide: ou mantém a paz falsa e perde a si mesmo, ou perde algumas comodidades e recupera a dignidade. Confúcio não romantizou essa escolha, ele apenas mostrou que toda vida reta passa por ela. E quando você começa a viver de forma reta, algo curioso acontece. Você passa a se respeitar em decisões pequenas, horários, palavras, compromissos. Isso cria uma força interna que os outros sentem sem que você precise anunciar. O respeito que muda tudo não é o que você exige, é o que você irradia ao não se dobrar mais. E isso levanta uma tensão necessária, porque revela onde sua vida ainda está desalinhada, quais relações vão precisar ser revistas e qual será o próximo nível de firmeza que você terá que sustentar quando o mundo testar novamente até onde você realmente está disposto a ir. Você começa a notar que o respeito verdadeiro cobra um preço imediato. Ele exige que você diga não quando antes dizia talvez, exige que você se retire quando antes insistia, exige que você sustente silêncio quando antes se explicava demais. Esse preço assusta porque revela
o quanto você estava dependente da aprovação. Confúcio nunca ensinou dependência emocional. Ele ensinou alinhamento. Quando você se alinha, o externo se reorganiza ou se afasta, e ambos os movimentos são corretos. Há um desconforto específico que surge quando você para de aceitar desrespeito. A solidão temporária. Não é abandono, é limpeza. Pessoas que se aproximavam do seu vazio não sabem lidar com sua presença. Confúcio falava que o homem íntegro prefere caminhar sozinho do que caminhar mal acompanhado, não por orgulho, por clareza moral. Esse intervalo é onde você reaprende quem você é sem ruído. Você percebe que muitas discussões que antes te consumiam simplesmente não acontecem mais. Não porque você venceu argumentos, mas porque você não oferece mais terreno. O desrespeito precisa de acesso. Quando não há acesso, ele morre. Confúcio ensinou que a virtude age como fronteira invisível. Não se vê, mas se sente. E quem sente, recua. O erro comum é achar que respeito é algo que se conquista uma vez. Não é. Ele se mantém, todos os dias, em pequenas escolhas. Quando você chega no horário, quando cumpre o que promete, quando não ri do que te diminui, quando não tolera o intolerável. Confúcio insistia na repetição correta. Virtude não é um evento, é um hábito. Você começa a enxergar o quanto sua vida estava cheia de micro-humilhações normalizadas, comentários inofensivos, atrasos sem querer, promessas quebradas sem maldade. Nada disso é pequeno quando se repete. Confúcio via a repetição como formadora de caráter. O que se repete vira regra, e regras moldam destinos. Há um momento em que você entende que não precisa convencer ninguém da sua mudança. A mudança fala sozinha. Quando você se posiciona com calma, sem justificativa longa, algo se rearranja no ar. As pessoas sentem. Não sabem explicar, mas sentem. Isso é autoridade silenciosa. Confúcio confiava mais nisso do que em discursos. Você nota também que alguns tentam provocar sua antiga versão. Fazem testes, cutucam, repetem comportamentos antigos para ver se você volta. Esse é o ponto decisivo. Se você cede aqui, perde tudo. Se sustenta, consolida. Confúcio ensinou que a firmeza é provada na repetição da tentação, não no primeiro ato de coragem. A sensação interna muda. Você começa a dormir melhor. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você não está mais se traindo o dia inteiro. A traição interna cansa mais do que qualquer trabalho. Confúcio falava de harmonia interior como base da ordem externa. Sem isso, todo sucesso é barulhento e vazio. Você passa a te escolher melhor suas palavras. Não para agradar, mas para ser exato. Palavras exatas reduzem conflito. Palavras frouxas geram confusão. Confúcio valorizava a precisão porque ela protege relações. Quando você fala com clareza, evita desrespeito antes que ele nasça. Há um ponto em que você percebe que respeito não combina com pressa emocional. Quem vive apressado, reage. Quem vive alinhado, responde. Confúcio distinguia o impulso da ação correta. A ação correta é ponderada, mas não hesitante. Ela acontece no tempo certo, com o peso certo. Você começa a identificar o desrespeito cedo. Antes ele te atingia quando já tinha machucado. Agora você sente no início um tom, um gesto, um padrão. E você age ali, não depois. Confúcio diria que prevenir a desordem é mais sábio do que remediar o caos. A vida também testa sua coerência em ambientes diferentes. Em casa, no trabalho, entre amigos. Se você sustenta respeito só onde é conveniente, não sustenta de verdade. Confúcio falava da integridade como algo indivisível. Ou você é inteiro, ou é fragmentado. Fragmentação gera fragilidade. Você começa a perder o medo de desagradar. Não porque virou insensível, mas porque entendeu que agradar a todos é a forma mais rápida de perder a si mesmo. Confúcio nunca prometeu conforto emocional constante. Ele prometeu retidão. E retidão exige escolhas que nem sempre são populares. O curioso é que, com o tempo, o respeito volta de formas inesperadas. Pessoas passam a ouvir mais, a perguntar mais, a medir palavras. Não é submissão delas, é reconhecimento de limites. Confúcio ensinou que limites claros criam relações mais estáveis do que permissividade confusa. Você passa a se sentir mais responsável pelo que constrói, não terceiriza mais sua dignidade. Não espera que o outro adivinhe. Você comunica, sustenta, age. Isso devolve um senso de poder interno que não depende de controle externo. Confúcio colocava esse poder como base do autogoverno. Há também perdas reais. Algumas relações não sobrevivem. E isso dói.
Mas a dor é limpa. Não é a dor da humilhação repetida, é a dor da separação necessária. Confúcio via a perda correta como parte do caminho reto. Nem tudo que se perde é fracasso. Você começa a perceber como a sociedade inteira sofre do mesmo problema em escala maior: falta de limites, falta de falta de retidão. Pessoas exigem respeito sem oferecer postura. Confúcio diria que isso é inversão da ordem. Primeiro você se corrige, depois exige. O respeito que você constrói começa a influenciar outros, sem discurso, sem pregação, apenas pelo exemplo. Confúcio acreditava que o exemplo arrasta mais do que 1000 palavras. Quando alguém vê você não aceitando menos do que é justo, algo desperta nela também. Você sente que sua raiva diminui. Não porque tudo está perfeito, mas porque você não acumula mais ressentimento. O ressentimento nasce da omissão repetida. Confúcio alertava que emoções mal resolvidas corroem a alma. A ação correta, mesmo difícil, limpa o interior. Há um ponto em que você entende que parar de aceitar desrespeito não é endurecer o coração, é organizá-lo. Um coração organizado sabe quando ceder e quando sustentar. Confúcio não defendia rigidez cega, mas flexibilidade com princípios firmes. E agora, com tudo isso em movimento, surge uma nova tensão. Em qual área da sua vida você ainda está tolerando o que sabe que não deveria? Qual limite ainda não foi colocado? E qual teste o mundo está prestes a fazer para confirmar se essa mudança é real ou apenas momentânea? Porque é exatamente aí que o próximo nível de retidão começa a ser exigido. Você começa a perceber que o mundo respeita aquilo que não pode ser empurrado, não o que grita, não o que ameaça, mas o que permanece firme sem se explicar demais. Esse é um ponto que Confúcio deixou claro ao falar do homem reto. Ele não reage ao vento, ele é o eixo. Quando você vira eixo, a confusão gira ao redor, mas não te arranca do lugar. Há um momento silencioso em que você entende que aceitar desrespeito era uma forma de mentir para si mesmo. Você dizia que estava tudo bem quando não estava, dizia que não ligava quando ligava. Essa mentira interna cria uma rachadura invisível. Confúcio via a verdade como algo vivido, não dito. Quando você começa a viver a verdade, o corpo relaxa e a mente se alinha. Você nota que sua presença muda. Não é postura teatral, é algo mais sutil. Você entra em um ambiente e não se encolhe mais. Não busca a aprovação nos olhos alheios. Você está ali por inteiro. Confúcio chamaria isso de dignidade. Não aquela que se anuncia, mas a que se sustenta sem palavras. As pessoas começam a medir o que dizem perto de você. Algumas acham isso frieza. Outras chamam de respeito. A diferença está no lugar de quem observa. Quem se beneficiava da sua ausência de limites sente perda. Quem busca a ordem sente segurança. Confúcio sempre colocou a ordem acima do agrado. Você percebe que muitas situações que antes te geravam ansiedade agora se resolvem rapidamente. Um limite dito cedo evita um conflito longo depois. Confúcio falava da ação correta no tempo correto. Não tarde demais. Não cedo demais. No ponto exato. Isso poupa a energia vital. Há um aprendizado duro aqui. Quem não se respeita ensina o outro a não respeitar. Isso não é julgamento moral, é dinâmica humana. Confúcio observou pessoas por décadas para chegar a essas conclusões. Ele não falava de ideias bonitas, falava do que funciona para manter relações estáveis. Você começa a se tornar previsível no melhor sentido. As pessoas sabem até onde podem ir, sabem o que você aceita e o que não aceita. Essa previsibilidade cria paz. Confúcio valorizava isso porque a paz social nasce da clareza, não da permissividade. Você começa a perceber que muitos conflitos do passado não eram inevitáveis. Eram evitáveis, bastava um limite claro no início. Mas você não tinha. Não porque era fraco, mas porque confundia bondade com ausência de fronteira. Confúcio separava bem essas coisas. Bondade sem retidão vira confusão. O respeito que surge agora não é medo, é reconhecimento. Medo cria obediência temporária. Reconhecimento cria estabilidade. Confúcio nunca defendeu governar pelo medo. Ele defendia governar pelo exemplo e pela coerência. O mesmo vale para sua vida pessoal. Você sente que sua fala ficou mais econômica. Menos palavras, mais impacto. Isso acontece porque você não precisa mais se justificar. Quem vive de acordo com o que é correto não vive se explicando. Confúcio dizia que o excesso de palavras denuncia a falta de alinhamento interno.
Há uma mudança sutil no jeito como você olha para si mesmo. Você começa a confiar mais nas próprias percepções. Antes você duvidava, relativizava, se culpava. Agora você observa, decide e sustenta. Essa confiança não vem de autoestima inflada, vem de integridade praticada. Você começa a entender por que sua vida parecia travada. Não era falta de esforço, era falta de eixo. Sem eixo, todo o movimento se dispersa. Confúcio colocava o eixo moral como o centro da vida humana. Quando o centro falta, tudo gira sem sair do lugar. As pessoas que ficam na sua vida agora são diferentes. Não necessariamente melhores, mas mais compatíveis com quem você está se tornando. Relações baseadas em concessão excessiva não sobrevivem à retidão. E isso é um ajuste natural, não uma tragédia. Você começa a perceber que o respeito que você constrói em pequenas coisas transborda para áreas maiores. Trabalho, família, decisões importantes. Tudo fica mais simples quando o critério é claro. Confúcio sempre partiu do simples para explicar o complexo. Há menos drama, menos ruído, menos desgaste. Não porque os problemas sumiram, mas porque você não se perde mais dentro deles. Confúcio via a serenidade como fruto da ordem interna, não como traço de personalidade. Você começa a se incomodar com ambientes caóticos, não por arrogância, mas por sensibilidade à desordem. Uma vez que você experimenta a retidão, o caos passa a ser barulhento demais. Confúcio alertava que a convivência constante com a desordem corrói o caráter. Você entende que respeito não é algo que se negocia em momentos de fraqueza, é algo que se constrói antes, nos dias comuns, nas escolhas pequenas. Confúcio insistia que o grande caráter se revela no cotidiano, não nos discursos. A raiva que você sentia começa a se transformar em clareza. Raiva contida é energia bloqueada. Clareza é energia direcionada. Confúcio nunca incentivou explosões emocionais. Ele incentivava a correção de rota. Você começa a perceber que parar de aceitar desrespeito não te torna rígido, te torna estável. Estabilidade permite flexibilidade verdadeira. Quem não tem base confunde flexibilidade com submissão. Confúcio não confundia. Há um ponto em que você olha para trás e percebe o quanto tolerou coisas que hoje seriam impensáveis. Não por orgulho, mas por crescimento. Confúcio via esse tipo de mudança como sinal de cultivo interno bem feito. E então surge uma pergunta que não quer calar, porque ela aponta para o próximo ajuste inevitável. Agora que você não aceita mais desrespeito dos outros, em quais decisões da sua própria vida você ainda está se desrespeitando em silêncio? E o que vai acontecer quando você aplicar a mesma retidão a essas escolhas que você vem adiando encarar? Você começa a perceber que o respeito verdadeiro não pede licença para existir. Ele se impõe pela constância. Confúcio observou que quando o caráter é firme, o ambiente se ajusta ou se afasta. Não há meio termo. E essa constatação dói, porque revela quantas vezes você tentou se adaptar ao errado para não perder vínculos. O homem reto, dizia Confúcio, prefere perder o vínculo do que perder a retidão, não por orgulho, mas por sobrevivência moral. Há um instante em que você entende que aceitar desrespeito era uma estratégia para evitar conflito. Só que o conflito evitado não some. Ele se acumula dentro de você. Confúcio alertava que a harmonia externa nasce da correção interna. Quando você evita o confronto necessário, cria uma guerra silenciosa consigo mesmo. E essa guerra drena sua energia, sua clareza e sua autoridade. Você começa a notar como as pessoas falam mais baixo perto de você. Não por medo, mas por reconhecimento de limite. Limite é linguagem universal. Confúcio ensinou que o Li, o rito correto, organiza o convívio humano. Quando você retira o Li da sua vida, tudo vira improviso. Improviso constante gera desrespeito constante. Você percebe que sua vida estava cheia de concessões mal explicadas. Você cedia esperando reciprocidade. Mas reciprocidade não nasce da concessão, nasce da justiça. Confúcio foi claro ao separar benevolência de permissividade. Benevolência sem justiça vira fraqueza funcional, e o mundo sempre explora a fraqueza funcional. Há um peso que sai dos seus ombros quando você para de aceitar menos do que é correto. Não é leveza emocional barata, é alívio estrutural. Confúcio falava de ordem como algo que sustenta o humano. Quando a ordem retorna, o corpo responde. O sono melhora, a mente clareia, a ansiedade perde espaço. Você começa a reconhecer padrões antigos em novas situações. Antes, você só percebia quando já estava envolvido. Agora, você vê no início.
um tom fora do lugar, uma exigência injusta, uma piada deslocada, e você age ali, não depois. Confúcio dizia que corrigir cedo evita punições tardias. Você entende que respeito não é algo que se exige quando se está cansado, é algo que se constrói quando se está lúcido. Por isso tantas pessoas tentam se impor em momentos errados e fracassam. Confúcio ensinava-lhe a importância do tempo correto. A palavra certa no momento certo cria ordem, a mesma palavra no momento errado cria caos. Você começa a sentir menos necessidade de provar algo. A prova constante é sinal de insegurança. Confúcio valorizava a sobriedade. Quem vive corretamente não vive em exibição, vive em alinhamento. E alinhamento dispensa espetáculo. Há uma mudança profunda na forma como você reage ao erro alheio. Você não tolera mais, mas também não explode. Você corrige ou se afasta. Confúcio falava da justa medida. Excesso e falta são ambos sinais de desordem. A medida correta exige presença e autocontrole. Você passa a entender que muitas pessoas confundem liberdade com ausência de limites. Confúcio discordaria. Para ele, liberdade verdadeira nasce da disciplina interna. Quem não se governa é governado. Quem não estabelece limites é limitado pelos outros. Você começa a respeitar mais o seu próprio tempo. Não aceita atrasos constantes. Não aceita promessas vazias. Não aceita improvisos que te prejudicam. Isso não é rigidez. É zelo pela própria vida. Confúcio ensinava que desperdiçar tempo é desperdiçar caráter. Você percebe que sua comunicação muda. Menos emoção solta, mais clareza, mais precisão. Confúcio valorizava a palavra correta porque a palavra cria realidade social. Quando você fala com precisão, reduz mal-entendidos e desrespeitos futuros. Você começa a se afastar naturalmente de ambientes onde o caos é norma, não por arrogância, mas por incompatibilidade. Uma vez que você prova a ordem, o caos se torna insuportável. Confúcio alertava que a convivência constante com o errado normaliza o errado. Você entende que respeito não combina com auto-engano. Enquanto você mentir para si mesmo, aceitará mentiras dos outros. Confúcio colocava a sinceridade consigo mesmo como base da virtude. Sem isso, qualquer moral é fachada. Você começa a perceber que a dignidade não grita. Ela pesa. Ela ocupa espaço. Pessoas sentem quando você não está disponível para jogos emocionais. Confúcio acreditava que o homem íntegro influencia mais pelo que é do que pelo que diz. Você nota que a raiva que antes aparecia com frequência, agora surge menos. Não porque você ficou passivo, mas porque você não acumula mais injustiças. A raiva era o sinal atrasado de um limite não colocado. Confúcio via a emoção como consequência, não como causa. Você começa a escolher melhor suas batalhas. Nem tudo merece resposta, mas aquilo que merece, recebe. Confúcio ensinava discernimento. Saber quando agir é tão importante quanto saber como agir. Você começa a entender por que tantas pessoas vivem confusas e ressentidas. Elas não vivem sem esforço, vivem sem direção. Confúcio sempre colocou a direção moral acima do entusiasmo. Entusiasmo sem direção se perde rápido. Você percebe que parar de aceitar desrespeito não é endurecer o coração, é alinhá-lo. Um coração alinhado não precisa se fechar. Ele apenas não se curva ao que é injusto. Confúcio defendia essa firmeza serena como base da vida correta. Você começa a sentir que sua presença se torna referência silenciosa. Pessoas observam, ajustam, algumas se afastam, outras se aproximam. Esse é o efeito natural da retidão vivida. Confúcio confiava mais nesse efeito do que em qualquer discurso. E conforme essa transformação se aprofunda, surge uma tensão inevitável que não se resolve sozinha. Agora que você não aceita mais desrespeito nas relações externas, onde exatamente você ainda está traindo seus próprios princípios nas decisões diárias, e o que vai mudar quando essa mesma retidão começar a governar essas escolhas que você insiste em adiar? Se você entendeu que parar de aceitar desrespeito não é orgulho, mas retidão, então este canal é o seu lugar. Aqui não existe consolo barato. Existe correção de rota. Confúcio mostrou que a vida entra em ordem quando o indivíduo entra em ordem primeiro. E isso começa nos limites que você sustenta, quando ninguém está olhando. Se esse vídeo te confrontou, é porque tocou no ponto certo. Inscreva-se para continuar aprofundando como restaurar dignidade, ordem e respeito na vida prática. Curta se você percebeu onde vinha cedendo demais. Comente qual limite você sabe que precisa sustentar agora. Escrever torna real.
E fique atento ao próximo conteúdo, porque o próximo passo não é mais sobre os outros, é sobre onde você ainda está se traindo sem perceber.